Bom dia a todos, ainda bom dia. Eu queria, antes de mais nada, saudar a mesa, inicialmente com Paulo Vitor. Paulo Vitor, meu muito obrigado por tudo que você tem feito e representado no governo Jaci Guerreiro e por todo esse esforço que você tem proposto aí e desempenhado um grande papel e de fundamental importância, não só para a Secretaria de Cultura, mas também para a cidade, para a população, para os movimentos sociais que existem na nossa cidade. Obrigado e, mais uma vez, obrigado pela presença. Ao querido amigo Rafael Azevedo, museólogo, representante, diretor do INEPAC, cuja participação e a amizade que tem hoje me causa muita felicidade, porque nos acrescenta muito e também tem sido um grande parceiro nessa construção, ou nessa tentativa, acredito, de construção de uma nova cidade de Mesquita no que tange às questões culturais. Ao Marcelo Veloso, que me acolheu tão bem quando estive ainda sedento de informações lá no Ministério da Cultura, aqui na representação do Rio de Janeiro. Fiquei muito feliz e fui muito bem recebido, e o Marcelo me deu todas as orientações necessárias e possíveis para que a gente pelo menos tivesse a partir dali um norte para uma política de companheirismo, uma política de compartilhar efetivamente ações, seja no governo federal, seja no governo estadual, a partir de um governo municipal. Muito obrigado. O meu abraço fraterno ao querido amigo Rogério Santana, grande comunicólogo da nossa cidade e que tem feito muito por nossa cidade de Mesquita e nos agraciou, está nos agraciando com a presença e também com as suas palavras. Obrigado pelas palavras, Rogério. Bom, do Nacan é complicado falar. Além do Nacan ser artista da cidade, além do Nacan ser da cidade, além dele ser o grande representante legislativo que é uma pessoa de uma inteligência absurda e abundante, e me enriquece muito estar do lado do Nacan, ouvir o Nacan falar ao nosso respeito e poder falar um pouco dele. Queria te dizer, Nacan, que a sua presença aqui é uma referência muito clara de que você pensa a cultura de uma maneira muito geral e qualificada. E isso nos engrandece como seres humanos, isso me engrandece enquanto secretário de Cultura que estou, assim como você está, vereador, e fico de veras envaidecido por ter você aqui hoje, porque é uma demonstração muito clara e bem evidente de que você pensa na Secretaria de Cultura como um objeto, com um objetivo muito grande, muito maior do que outrora pensavam noutros governos, não só aqui da cidade de Mesquita. Eu não gostaria de falar de governos anteriores, mas da Baixada Fluminense de uma maneira geral. Infelizmente, a cultura ela não tem ou não tinha o tratamento devido. Muito obrigado, Nacan. Bom, eu não posso começar a falar a respeito da conferência sem antes agradecer ao prefeito Jaci Guerreiro pela oportunidade que nos dá, que tem nos dado, né, Rogério? E a oportunidade que o Jacinho nos dá não é tão somente de nos colocar como secretário, é a oportunidade de nos deixar efetivamente trabalhar, de confiar no nosso trabalho, de confiar da nossa inteligência dentro daquilo que a gente foi proposto para fazer e nos deixar à vontade para fazer a coisa acontecer. E isso tem sido uma marca bem registrada, né, Rogério, do governo Jaci Guerreiro, dessa independência dos secretários de poder fazer o seu trabalho com a maior transparência possível, para que efetivamente as coisas na cidade aconteçam. E eu não posso deixar de falar, e o meu agradecimento aqui ao nosso querido prefeito Jaci Guerreiro. Eu queria uma salva de palmas para ele, por favor. Bom, nós começamos um debate no dia 26 de janeiro, e o Penco está aqui, e abriu as portas da casa dele, lá da Biblioteca Oscar Romero. Por quê? Quando o Jaci nos convidou para assumir a Secretaria de Cultura, uma das coisas que ele nos pediu foi o seguinte: Rodrigo, a gente precisa refazer o diálogo com a sociedade civil. E eu preciso que a Secretaria de Cultura seja também uma ferramenta para refazer esse diálogo. Então, junto com o Paulo Vitor, conseguimos aí mobilizar, através dos diversos movimentos sociais existentes na nossa cidade, e iniciamos aí um debate no dia 26 de janeiro, lá na Oscar Romero. Nesse debate,
a gente passou a identificar, a partir do olhar dos técnicos, né, daquelas pessoas que entendem de cultura, porque eu, como vocês bem sabem, não sou um artista como o Nakan, sou um administrador, não tenho uma expertise cultural que muitos de vocês têm, mas tenho muita vontade de fazer a coisa acontecer. E como gestor público que estou, eu tenho uma ferramenta necessária para tentar fazer a coisa acontecer, que é muita vontade. Vontade de batalhar, vontade de lutar, e trabalho para a gente é algo que é inerente à vida, no meu caso. Então iniciamos esses debates, conversamos bastante e identificamos que precisávamos passar por uma esfera oficial. Iniciamos um debate extraoficial lá na Escola Romero. A gente, quase todos os domingos, né, Ivan? Quase todos os domingos a gente se encontrava, discutia, batia papo, identificava o que era necessário, o que não era, e identificamos a necessidade de transformar esse debate num debate oficial. Nesse momento surgiu a necessidade de fazermos a Conferência Municipal de Cultura. E a conferência, ela serve para quê? Além de tudo isso que está acontecendo aqui, para a gente efetivamente apresentar as propostas, efetivamente apresentar as demandas que cada grupo tem, as demandas que cada movimento possui. E aí a gente precisou, e a gente tentou, e a gente conseguiu criar um debate mais descentralizado. O que nós fizemos? Fomos aos bairros, estabelecemos um critério e fomos aos 4 cantos da cidade. Fizemos a primeira pré-conferência lá na Chatuba, na ONG Mundo Novo. Aliás, a ONG Mundo Novo, que é uma grande ferramenta cultural na cidade de Mesquita. Queria uma salva de palmas, por favor, para a ONG Mundo Novo. Está aqui representada pela Bruna. Por favor, Bruna, fique perto. Nos engrandece muito ter a ONG Mundo Novo na nossa cidade. Muito obrigado pela presença. E aí, fizemos o nosso primeiro debate, a primeira pré-conferência que aconteceu lá na Chatuba, na ONG Mundo Novo. Depois fizemos um novo debate em Santo Elias, no Colégio Professor Quirino. É Professor Quirino, né? No Colégio Professor Quirino, lá em Santo Elias. Depois fomos ao Colégio Américo dos Santos, no Banco de Areia. Também fizemos um longo e caloroso e qualificado debate lá. E, finalmente, fizemos o último debate no Alto Uruguai, como bem colocou o Paulo Vitor, um momento, um marco, né, para a cidade, um marco para aquele bairro, porque ainda não se tinha levado qualquer tipo de ação cultural naquele local, ações culturais institucionais, né? Isso é importante, isso foi muito importante. Antes de finalizar, aproveitando esse contexto histórico, é importante que a gente diga a necessidade que temos de institucionalizar algumas ações, legitimar algumas ações. Infelizmente, isso não é uma peculiaridade de Mesquita, da nossa cidade, é uma peculiaridade da Baixada de uma maneira geral. As ações culturais, elas acontecem de forma muito sazonal, ou seja, o determinado governante está ali, a coisa está acontecendo. Depois que ele saiu, para de acontecer. Quem é que nunca viu isso? Todos nós já vimos. E isso não acontece só com a cultura, infelizmente. As coisas acontecem em todos os outros segmentos. Por quê? Porque falta a institucionalização das ações. Falta legitimar essas ações. Para que as coisas não aconteçam porque o Rodrigo está secretário. Para que as coisas não aconteçam porque o Nakan está vereador. Independentemente do Nakan ou do Rodrigo, as ações, elas tendem e têm que se perpetuar. É óbvio, com as devidas alterações, porque a sociedade muda. Mas as ações, de maneira bem prática, de maneira centralizada, elas têm que acontecer sempre. Mas para que isso aconteça, é necessário institucionalizar. Como institucionalizar? Em conjunto com o Sistema Nacional de Cultura, dialogando com o Delmar, no que tange ao Sistema Estadual de Cultura, identificamos a necessidade de termos um Sistema Municipal de Cultura. E o Sistema Municipal de Cultura, ele vem exatamente com o objetivo, né, Marcelo, de institucionalizar essas ações em conjunto com a Secretaria Estadual de Cultura, em conjunto com o Ministério da Cultura. E esse é o nosso maior objetivo no primeiro semestre, fazer com que as ações efetivamente se institucionalizem. Pois bem, então elaboramos uma proposta de projeto de lei, encaminhamos à Procuradoria Municipal do nosso município. O prefeito autorizou, e hoje nós temos aqui em mãos um projeto de lei já aprovado pelo prefeito, aprovado pela Procuradoria Municipal da nossa cidade,
que contempla, dentro desse sistema municipal de cultura, contempla a criação do Conselho Municipal de Cultura, que é de fundamental importância e relevância para que os movimentos sociais da nossa cidade tenham efetivamente voz, para que todos os movimentos possam efetivamente apontar as suas demandas, apontar as suas necessidades, para que, enfim, consigamos construir um plano municipal de cultura com a referência de todos os movimentos. Então, não há coisa maior, de maior relevância e de mais importância dentro da nossa secretaria do que a gente efetivamente concretizar a criação do Plano Municipal de Cultura através do Conselho Municipal. Isso é de fundamental importância. Outro ponto que eu queria abordar e que o NACAM, como sempre, com muita qualificação e propriedade, colocou, o orçamento da Secretaria de Cultura é muito pequeno. Né? Nós não temos muito dinheiro para poder fazer muitas coisas. Infelizmente, a coisa acontece dessa forma. Eu disse na uma vez para o Jalcim, numa reunião de secretário, o Rogério Santana não vai me deixar mentir, na primeira reunião de secretário, eu disse o seguinte: infelizmente, não há greve por ausência de cultura, né? Infelizmente, ninguém bate lata por causa de cultura, por ausência de cultura. Ninguém fecha a rua por ausência de cultura. As pessoas fecham ruas legitimamente. É importante frisar. Por questões salariais de professor, as pessoas fecham ruas e vão às ruas para lutar e brigar por ausência de um saneamento básico, por falta de um posto de saúde de qualidade, mas por ausência de cultura ninguém faz isso. Por quê? Porque, infelizmente, isso não é uma visão só do governo, não. A população, de uma maneira geral, e eu digo isso de uma maneira geral, não falo isso para os técnicos, porque os técnicos têm sabem da real importância da cultura. A população ela ainda não sabe que cultura é tão importante quanto a educação. E nós que entendemos disso, a gente precisa disseminar essa ideia. A gente precisa mostrar para a população que ela tem que brigar, sim, por uma biblioteca de qualidade, como disse o NACAM. Ela tem que brigar, sim, por uma sala de teatro de qualidade. Ela tem que brigar, sim, para que o seu município tenha quantos equipamentos forem necessários e possíveis, equipamentos culturais que forem necessários e possíveis, para que a gente possa implementar aí sim uma política cultural ad eterno. Só que as pessoas, infelizmente, não pensam assim. Nós pensamos assim. Então a gente precisa avançar, a gente precisa discutir, a gente precisa rediscutir e fazer com que isso chegue no consumidor final da cultura, que é aquele camarada que está na casa dele nesse horário, assistindo o Globo Esporte. É ele que consome. Porque senão, nós vamos passar os próximos 3 anos e meio fazendo reuniões com as mesmas pessoas. E isso não pode acontecer. Nós temos que trazer o consumidor final para cá. Ele também tem que ter voz. Não somente nós. Obviamente que temos voz, uma voz qualificada por entendermos, por termos a expertise da coisa. Mas eu acho de fundamental importância, NACAM, que a sociedade, não somente a sociedade efetivamente organizada, mas o consumidor final, ele tenha em mente que é muito necessário ele ter cultura, assim como é necessário ele ter saúde, assim como é necessário ter educação, saneamento, dentre outros, enfim. Então, considerando que o orçamento da nossa cidade é bem reduzido, existe uma grande possibilidade de mudarmos esse escopo a partir da criação do Fundo Municipal de Cultura, que nos dá a possibilidade, né, Marcelo, de trabalharmos fundo a fundo e trabalhar com verbas não somente com a verba da Secretaria, de uma maneira geral. A gente pode trabalhar também com as verbas oriundas dos outros fundos. E isso nos dá a possibilidade, por exemplo, de criar os nossos próprios editais, de fazer com que o artista e o agente cultural da nossa cidade tenha a possibilidade de buscar recursos na Secretaria de Cultura. Aí sim, através dos seus projetos, com os seus projetos peculiares que cada um de vocês tem, ou cada um dos agentes tem, temos a possibilidade de, olha, somos parceiro agora, temos aqui um Fundo Municipal de Cultura efetivamente atuante, temos dinheiro, ou pelo menos temos onde buscar e vamos fazer a coisa acontecer. Então, querido NACAM, eu gostaria, já conversamos a respeito, em nome do prefeito Jalcim Guerreiro, de deixar aqui às suas mãos essa proposta de projeto de lei. Na verdade, não é mais uma proposta, quer dizer,
ainda não é um anteprojeto, é um projeto, uma proposta de projeto de lei que contempla a criação do Conselho Municipal de Cultura, que contempla a possibilidade da criação do Fundo Municipal de Cultura e que contempla também a criação do sistema de indicadores culturais da cidade, que vai fazer com que vai nos possibilitar a ter um retrato fiel do quão cultural é a nossa cidade. E a gente vai poder aí identificar onde estão os nossos atores, onde estão os nossos agentes. E dessa forma, a gente tem a possibilidade de criar um plano municipal de cultura a partir do Conselho Municipal de Cultura com esse retrato. Isso é de fundamental importância. Gostaria de deixar com você esse documento, de maneira solene. Aqui, na segunda-feira, a gente vai estar protocolando na Câmara Municipal de Vereadores essa proposta de projeto de lei. E gostaria também de já solicitar e já convocar a todos que aqui estão presentes, para uma audiência pública, onde farei parte dessa audiência pública, para exatamente discutir com a sociedade e apresentar as nossas demandas e as nossas fundamentações para a aprovação desse projeto. Fico muito feliz, repito, não vou cansar de repetir, envaidecido por você ter recebido o nosso convite. Fica aqui o agradecimento também da presença, mas o Duda e o Biriba já tinham me comunicado que tinham um evento oficial para cumprir de agenda agora na parte da manhã. Fica o meu agradecimento ao Duda, o meu agradecimento ao Biriba e o meu principal agradecimento aqui ao Nacan e ao nosso prefeito da cidade, Alcim Guerreiro, que tem feito de tudo para que a cultura da cidade efetivamente avance. E com um parceiro como o Nacan, que além de artista é o presidente da casa, né? É ele que coloca em votação. Então, eu acredito que a gente está no caminho certo. Mais uma vez, muito obrigado, Nacan. Muito obrigado mesmo. Vou deixar aqui para que você possa tomar conhecimento. Bom, para finalizar, eu chamo, agora a gente vai chamar mesmo, passo para o Laci. Gente, obrigado, tá? Utilizem esse espaço que a gente tem hoje. Maravilha, já está marcado. É importante estar com o presidente por isso, né? Já resolve logo. O Nacan já marcou aqui para que na quarta-feira eu utilize a tribuna para uma audiência pública para explicar com os vereadores, com todos os vereadores da casa, e obviamente a sociedade civil, aqueles que estiverem, que puderem. Que horas, né, que a gente pode marcar? 18, 19? Então já está combinado e marcado audiência pública na Câmara de Vereadores para discutir o Sistema Municipal de Cultura às 18 horas, quarta-feira que vem. Não ficam todos devidamente convidados, estaremos lá para discutir e rediscutir. Gente, apresentem as suas propostas à tarde, apresentem as suas demandas e, mais importante do que isso, enriqueçam, porque agora de manhã a gente vai ter a fala aqui de pessoas imbatíveis nos temas. Eu tenho aqui o querido Lino Roca, que está aqui presente. Lino, obrigado pela sua presença. Eu disse para o Lino hoje pela manhã que eu fui apresentado à cultura pelo Lino há 15 anos atrás. Estou te chamando de velho não, tá, Lino? Há 15 anos atrás eu fiz um curso de teatro no SESC, no ano de 1997, mais ou menos, e o meu professor é Lino. E até os 17 anos, olha, eu sou morador da cidade, até os 17 anos eu não sabia o que era cultura. Quantos jovens ainda não sabem o que é cultura? Então, Lino, obrigado por ter me apresentado e fico efetivamente envaidecido de hoje fazer parte de uma mesa em que você será o mediador. Obrigado. Ao Delmar, querido Delmar, mais uma vez, muito obrigado. O Delmar, que foi um precursor da cultura na cidade de Mesquita, que tanto fez, infelizmente por outros motivos ele não conseguiu avançar mais, mas tão competente que é, que hoje está representando a Secretaria Estadual de Cultura. Marco Monteiro, obrigado mais uma vez. Tivemos a oportunidade de nos conhecer. Fiquei muito contente de ter a oportunidade de conhecê-lo. Você é uma pessoa que transborda inteligência e transborda uma inteligência cultural. E isso pra gente é fundamental. Tenho aprendido muito. Só estar do seu lado, só te olhar, eu já consigo enxergar uma série de possibilidades de aprendizado. Augusto Vargas também, ex-secretário de Cultura da cidade de Nilópolis, muitíssimo obrigado pela presença, obrigado pelo apoio de sempre. Queria dizer para você que se eu conseguir fazer metade do que você fez em Nilópolis, eu já vou conseguir sair daqui vitorioso. Obrigado a todos e tenha uma boa conferência. Obrigado.